Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à primeira live da nossa série de conteúdos PandaPé by InfoJobs, transmitida diretamente aqui do Ponar, da maior feira de RH aí do setor. E nós já convido vocês aí que está no Ponar, que vem para o primeiro dia ou para os próximos, que conheça nosso stand, venha nos visitar. Estamos com muitas atrações, muitas ativações. Vai ser uma série de conteúdo ao longo dos dias aí, bem enriquecedor para todos vocês, tá bom? E para começar aqui, vamos falar que a gente vai ter hoje aqui muitas atrações, tá, pessoal? Como esse aqui é um conteúdo que ele é transmitido ao vivo, de forma online, eu peço que vocês se certifiquem aí em relação ao áudio, se está tudo certo, para a gente poder entregar aí um conteúdo com a melhor qualidade para vocês. Meu nome é Adilson Souza, eu sou diretor comercial do InfoJobs. Eu vou fazer aqui uma pequena introdução aqui, falar um pouco sobre o PandaPé. Tá? Muita gente confunde ainda. Adilson, o PandaPé, ele é do InfoJobs, o InfoJobs mudou o nome para PandaPé? Não, não é bem isso, mas eu vou explicar para vocês, tá? Para quem não nos conhece, o InfoJobs é a HR Tech número 1 do Brasil e da América Latina. E também fazemos parte do terceiro maior grupo de empregos do mundo, o grupo Redarbon. E há mais de 19 anos entregamos aí soluções para todo o setor, desde anúncios de vagas, a busca das vagas para os profissionais e até hoje a nossa principal ferramenta, que é o PandaPé, que é a nossa ferramenta de gestão. E hoje atendemos todo o ecossistema dentro do universo de RH, que vai aí desde a parte de atração, recrutamento, admissão digital e gestão de talentos. Então temos desde o ATS até o nosso HCM. Pessoal, e nessa série de conteúdos que teremos nos próximos dias, vamos abordar temas importantes. E vamos falar sobre recrutamento e seleção, gestão de pessoas e marca empregadora. E hoje o nosso foco é no processo seletivo, de como trazer estratégia e assertividade para essa que é uma das principais atividades aí do setor de RH. No qual, obviamente, nós, do InfoJobs, somos especialistas em oferecer soluções para digitalizar e facilitar a rotina dos profissionais. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a Ana Chauvin, que é uma mega especialista, fera no assunto, é LinkedIn Top Voice, CEO da E9 Hunter e especialista em recrutamento e seleção. Seja bem-vinda, Ana. Fala com a nossa audiência, se apresente. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês, né? Mais uma vez fazendo um trabalho bem bacana, né, com o pessoal do InfoJobs. Hoje falando de um tema super importante, de uma feira tão bacana. Acredito que muitas pessoas podem estar assistindo a gente ali na telinha, né, ali no online, mas que possam vir viver essa experiência. O stand está realmente muito lindo, tem muita coisa legal acontecendo por aqui, e muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É incrível estar aqui falando para vocês sobre o recrutamento e seleção. Legal. Bom, pessoal, antes de mais nada, vocês devem estar vendo esses pandinhas aqui que são lindos, né? Se vocês quiserem um pandinha desse, procurem nosso stand, participe das ativações, tá bom? Mas vamos lá, vamos para o assunto que interessa. Eu gostaria de começar esse bate-papo pontuando que cada vez mais as empresas elas estão focando nas pessoas como centro das organizações. E isso vai de encontro, obviamente, com as práticas do RH 5.0. Para ilustrar, eu tenho dois dados aqui, tá? Em recente pesquisa do InfoJobs, 86% dos respondentes afirmaram que processos humanizados influenciam diretamente a experiência do candidato com a empresa. Então, vamos lá para as perguntas, Ana. Vamos lá. Bom, primeiro aqui, eu já começo falando para você. Bom, o RH, ele lida diariamente com sonhos e com o futuro das pessoas. E nós estamos enfrentando ainda um momento de instabilidade no mercado de trabalho, enfim, o que reforça a importância das abordagens humanizadas. Como que você enxerga esse cenário e o papel dos recrutadores precisam ter para desempenhar melhor essa experiência junto ao candidato? Edson, eu penso muito assim, nunca se falou tanto sobre recrutamento humanizado, né? E um tempo atrás as pessoas achavam que era muita balela. A gente tem que humanizar os processos, mas humanizar um processo que já é humanizado, Exato. É uma coisa meio contraditória, né? Mas acontece que, historicamente, a área de RH, a área de recursos humanos, especificamente recrutamento e seleção, ela é uma área que os processos seletivos eles eram feitos pela pessoa que mais conhecia a empresa, ou a pessoa que mais tinha afinidade, ou era um psicólogo. Sim. Não existia um recrutamento estruturado, era puramente operacional. Avaliar tecnicamente, entender o que aquela empresa precisava, uma pessoa despreparada entrevistava,
E assim as pessoas eram contratadas. Sim. Uma vez contratada e executando a sua tarefa técnica, ela ficava. Se não contratasse técnico, não fizesse nada tecnicamente, ela era mandada embora. O tempo foi passando, principalmente agora, né, com a pandemia, de uma coisa muito mais recente, sim. né? Nunca se falou tanto sobre saúde mental, sobre felicidade no trabalho. E o tema recrutamento humanizado, que foi uma coisa que sempre foi dita, veio agora com muita força para que as empresas tivessem atenção e cuidado para que o recurso ele realmente fosse considerado como humano. Exato. Então, as entrevistas começaram a precisar ser mais por competência, ou seja, por comportamento. As trocas começaram a ser muito mais de interesse mútuo. Sim. E as empresas que não começaram a se preocupar que o processo seletivo ele é uma via de mão dupla, onde o candidato precisa estar satisfeito e a empresa também precisa estar resolvendo seus problemas, esse encontro ele é fundamental para que todo o cenário mude e aconteça. Sim. Hoje ainda temos muitas empresas só fazendo um RH operacional, mas muitas outras já se preocupando com o estratégico. E quando a gente fala de estratégico, a gente está falando de humanização. Exato. E a gente está falando de uma mudança do nosso cenário, do nosso país. Perfeito. Isso é muito importante, obviamente, porque tudo também começa, a ponta inicial é no RH, né? Então, é muito importante isso daí. Bom, e vou trazer mais um dado aqui do InfoJobs, tá? Em recente pesquisa, 93% dos respondentes, eles acreditam que o recrutador ele pode ser empático. E 96% dos recrutadores participantes, eles não concordam com uma postura intimidadora nos processos seletivos. E aí eu te pergunto, na sua opinião, como que um recrutador ele pode equilibrar a empatia sem comprometer as reais necessidades e estratégias da empresa? Eu acho esse tema tão interessante, porque o que acontece? O recrutador ele é visto como um ser intocável. Nossa, eu tive uma entrevista com o recrutador, eu tive um bate-papo com aquele profissional. Ai, meu Deus, será que o recrutador vai me ligar? Sim. Normalmente é criado um cenário de medo. Na verdade, nós somos criados na nossa vida com medo. Sim. Então, quando a gente é criança, menino, não faz isso, senão você não vai ter tal coisa. Não faz isso, senão você vai perder tal coisa. O cenário de medo ele é um cenário muito comum, principalmente para a gente, para a nossa sociedade. Perfeito. Então, quando a gente se depara com alguém que tem a possibilidade de mudar o nosso futuro, Sim. a gente cria um obstáculo para chegar até ele. Acontece que, nesse momento, a gente tem duas percepções. A primeira é, quem muda o nosso cenário é a gente. O recrutador ele é só uma ferramenta, ele é só uma oportunidade, uma ponte para que você faça suas boas escolhas. Perfeito. E a segunda coisa é que o lado do recrutador, quando ele está nessa posição e ele começa a se posicionar com certo medo, ele precisa entender que ele não é o recrutador que tem que gerar medo. Ele é um ser humano Exato. que tem a chave da porta da felicidade de alguém que às vezes pode mudar porque está passando necessidade, porque está querendo realizar sonhos. A nossa vida profissional, ela faz parte do maior tempo da nossa vida, mas ela serve para financiar a nossa vida pessoal, Perfeito. a nossa felicidade. Então, eu consigo olhar para os dois lados. O primeiro lado é que vejo muitos candidatos terceirizando os seus sonhos e colocando na mão desses recrutadores e jogando com esse medo. Sim. E ficando instáveis. E aí eu acho que é uma questão também de inteligência emocional, se desenvolver e segurança. Mas também olhar os recrutadores que tentam e se colocam de forma inconsciente nessa posição e entender que eles são instrumentos. Sim. Nós somos a ferramenta para gerar uma oportunidade positiva na vida das pessoas. Então, a gente tem que entender que a forma como a gente se coloca muda o cenário do nosso país. A gente não tem que mais ficar como detentor de tomada de decisão. A gente tem que ser influenciador positivo de coisas boas, inclusive de emprego. Perfeito, menino. Estão anotando aí, pessoal? Uma baita aula, hein? Bom, e falando em assertividade, Ana, qual que é a importância de encontrar o profissional certo para preencher uma vaga? Você acredita que desde o processo seletivo é possível trabalhar para a gente poder reduzir turnover e garantir um alinhamento do profissional com a cultura organizacional? Eu acho que não existe outra opção se você não fizer o processo de sucesso do candidato desde o início, desde a primeira etapa. Digo isso porque, como eu falei inicialmente, antes do processo ele era um processo muito técnico, ele era um processo muito direto, ele era um processo muito vamos contratar para resolver uma pendência. Por outro lado, com esse cenário modificando, com tudo isso se transformando,
Uma pessoa que ela entra num cargo, ela entra numa posição em que ela não está feliz, ela não produz, ela não entrega, ela não engaja. Como consequência, ela não fica. O que eu percebo muito de erros em processos seletivos é que as pessoas elas vão muito para seguir o processo, o protocolo, Sim. do que efetivamente se importar com a primeira etapa, que é a etapa que não é a atração, é a elaboração da vaga. Elaboração da vaga. Então, o encantamento do candidato ele precisa ser desde o primeiro momento. E quando eu falo primeiro momento, eu digo, temos a necessidade de abrir uma posição. Por quê? Qual é o motivo dessa posição estar sendo aberta? É uma substituição? É uma ampliação? É um projeto novo? Entendeu o porquê? Sim. A gente vai abrir uma vaga sem sentido? Não faz sentido abrir uma vaga sem sentido, né? Então, o porquê que isso está sendo aberto? Uma vez aberto, cadê esse gestor para sentar aqui do meu lado para a gente desenhar junto? Exato. O que você precisa? E tem uma coisa muito interessante que eu gosto muito de falar, que existe a cultura macro da empresa. Sim. Então, digamos, a gente tem a cultura macro da InfoJobs. Sim. A gente tem a cultura macro do PandaPé. Mas nós temos a cultura micro das áreas. Sim. Se você vê as pessoas de um grupo de marketing, é diferente do pessoal do comercial, que é diferente do pessoal de tecnologia. Então, existe essa cultura micro. Micro. São pequenas ilhas, da área. Né? Essas pequenas ilhas. E que cada ilha tem a sua personalidade, tem a sua cultura. Então, por que eu quero sentar com o gestor para a gente poder elaborar o job description? Porque o gestor ele vai me dizer como é essa turma, como é essa galera, como que é esse público. E o que essa pessoa precisa ter não é para ser melhor ou para ser pior, mas para complementar. Exato. Se um grupo ele é extremamente executor, eu vou colocar mais um executor? Sim. Ou será que eu preciso de alguém para organizar a casa? Perfeito. Então, o encantamento, por exemplo, no momento da elaboração, ele é fundamental. Sim. Porque a gente consegue fazer uma descrição de vaga realista. E com essa descrição de vaga realista, a gente consegue, para o mercado, fazer uma divulgação de vaga transparente. Exato. E a transparência, ela também é uma etapa. Então, em todos os momentos, a gente consegue criar oportunidades de engajamento, de encantamento, de carinho com os candidatos. Sim. E assim como consequência também nas outras etapas. Sim. Vou entrevistar, por que o recrutador precisa chegar? Olá, tudo bem? Bom dia. Eu sou a Ana e faço parte da empresa tal. Me conte sobre você. A pessoa está aqui, ó. Apavorada. A pessoa está nervosa, ela não está dando conta. É muito diferente de, tudo bem, Edilson, como é que você está? Olha, eu sou a Ana, eu faço parte da empresa tal. Eu vim aqui para a gente bater um papo. Fica tranquilo, tá tudo bem. Me conta quem você é, me conta o que você faz de melhor. Exato. O tom muda. Então, cada etapa que a gente faz, que a gente tem o cuidado, a gente transforma tudo. A gente transforma, inclusive, não só o profissional e não só o cenário. A gente transforma a visão dos candidatos sobre o mercado de RH, que pode ser muito criticado, mas que eu acho que a gente já tem capacidade de incentivar, de investir, de mudar a visão. Isso não é tão ruim assim, vai. Imagina. Cara, eu acho legal que esse ponto que você levantou sobre a parte da cultura também, é um ponto, obviamente, muito importante nesse alinhamento de descrição de vagas junto com o gestor. Porque senão acaba você trazendo também pessoas que ela tem a competência que está solicitando, mas falta o lado da cultura que também não vai, se não tivesse essa conexão, vai falhar esse processo ao longo do tempo. Então é muito importante isso que você mencionou. E a questão também da descrição da vaga, porque eu, como vendedor, é a primeira, digamos, venda da empresa, né? Você está vendendo a sua vaga para o candidato. Então, quanto melhor a descrição dessa vaga tiver detalhada, e vendendo os lados bons da empresa, isso é muito importante, que vai atrair muito melhores mais e melhores candidatos, né? É verdade. E é uma via de mão dupla, né? Porque, assim, a vaga bem descrita possibilita que o candidato entenda o que vai ser feito no dia a dia. E uma dor que eu percebo muito nos candidatos é que eles não sabem contar a sua própria história. Sim. Então, eles não têm uma base de onde eles vão se amparar para eles terem um roteiro para contar como que pode contribuir. E aí, na maioria das vezes, a conexão não acontece. Mas o ponto de partida da vaga é onde? É no candidato? Não. O ponto de partida é da empresa que está abrindo a oportunidade. Perfeito. Exato. Muito bacana. Bom, mais uma aulas, hein, pessoal? Aulas. Bom, em outra pesquisa do InfoJobs, bastante pesquisa, né, InfoJobs faz. Eu adoro dados também, viu, gente? RH tem que ter dados, é isso.
E nessa pesquisa, o InfoJobs, ele falou com 98% dos respondentes de profissionais de RH, eles acreditam que a tecnologia ela tem um potencial para facilitar e agilizar os processos. E aí te pergunto, e quais são as etapas que você considera fundamentais para contratar de forma assertiva e estratégica? A tecnologia ela pode auxiliar nessa missão de encontrar candidato ideal com mais agilidade? Sim, com certeza. A gente não pode olhar a tecnologia como um problema. A gente tem que olhar a tecnologia como um parceiro. Exato. Tudo que é novidade que surge no mercado, o que for, seja o que for, geralmente a gente tem uma restrição, a gente tem um bloqueio. Resistência, né? Uma resistência. Deixa eu ver se vai ser e se não vai ser. E eu lembro que quando começou a potencializar muito o tema tecnologia no RH, as pessoas falaram, vou perder meu emprego, vai acontecer um monte de coisa ruim, né? E, na verdade, a tecnologia ela é para potencializar o que a gente já tem de melhor. Exato. Vou dar um exemplo. Antes, a gente não tinha como fazer entrevista com pessoas que moravam em cidades distantes da gente. Sim. Eu lembro, lá nos meus anos, 12 anos atrás, de RH, eu pegava um avião e eu ia para a cidade para poder fazer entrevista com as pessoas. E onde que eu buscava currículo? No Cine da cidade. Sim. Eu tinha um banco de dados, igual o InfoJobs Sim. tem, igual o PandaPet tem, onde eu podia acessar de uma forma muito rápida, porque, inclusive, a plataforma de vocês fornece currículos infinitos ali para gente. Eu não tinha essa facilidade. Eu não tinha esse acesso. Então, eu precisava pegar um avião. Então, eu tinha custo com avião, custo com hotel, custo com deslocamento, custo com tempo, para botar todo mundo dentro de uma sala e conseguir fechar aquela posição. Quantas e quantas vezes eu passei por isso? Hoje, eu estou sentada no meu escritório, eu estou fazendo entrevista com a Europa. Eu estou fazendo entrevista em muitos lugares. Então, tudo a gente vai olhar o copo cheio ou o copo vazio. Se você quiser que a tecnologia te engula, você continua reclamando. Sim. Porque, às vezes, é mais fácil a gente reclamar. Sim. É muito mais confortável, é quentinho reclamar. Sim. Ou você pega aquilo e fala, cara, eu tenho minha potência, eu tenho a minha capacidade, eu aprendi, eu desenvolvi, então deixa eu pegar isso daqui e colocar do meu lado como meu par, como meu parceiro, e não como uma competição. Perfeito. Porque quando a gente passa a olhar uma competição em tudo na vida, ou seja, se eu te olhar como uma pessoa que está competindo comigo, a gente está perdendo oportunidades incríveis. Infinitas. Né? Então, assim, a tecnologia ela é uma abertura de porta, uma facilidade de porta para que a gente consiga o tempo inteiro agilizar e acelerar os nossos processos. Ter acesso a profissionais cada vez mais capacitados, pessoas que estão antenadas com todo o processo, porém, eu não retiro que precisamos sim ter gente sendo gente em todas as etapas. Então, eu posso utilizar uma ferramenta de comunicação, eu posso utilizar uma ferramenta de captação, eu posso utilizar uma ferramenta de agendamento, que vai me ajudar muito, mas eu não posso deixar de ter um sorriso no meu rosto. Sim. Eu não posso deixar de ser simpático, de ser gentil, de ser atencioso com a pessoa. Exato. Porque senão essa pessoa nem fica no meu processo. Sim. Esse é o lado humanizado. Ela não quer ser contratada por uma máquina, ela quer ser contratada pelo Adilson, ela quer ser contratada pela Fabiana, ela quer ser contratada pela Ana. Então, são complementares. É colocar do seu lado para te potencializar e não para você brigar. Exato, é agregar, né? E eu percebo que tem essa resistência, ela acontece nas duas pontas, né? Eu tenho profissionais, CEOs, enfim, presidentes de empresas que não investem em plataformas para o seu RH. Não tem essa mudança ainda de entender que a tecnologia está para apoiar também esses profissionais. Em contrapartida, eu também tenho profissionais de RH que olham uma ferramenta de tecnologia como isso vai tirar meu emprego. E, na verdade, não, é o que você falou. A tecnologia vem para agregar. Agregar, isso é muito importante. Posso contar uma coisa engraçada que aconteceu comigo? Eu trabalhei até 2018 no corporativo. Sim. Aí, em 2019, eu abri a empresa, né, em Nove Hunter. E aí, nesse processo, meu time ele é todo online. Então, eu tenho gente em Resende, eu tenho gente em São Paulo, eu tenho gente em Macaé, tem gente em tudo que é lugar. E todo mundo é tecnológico. Então, cada um, se quiser trabalhar de onde quiser, vai. Sim. E aí, eu lembro que a gente marcava na agenda encontros, calls, para a gente poder fazer com o time. E quando eu entrava online, eu queria acabar logo. Tá, gente, e aí? Já acabou? Já finalizou? Vamos. E aí, um dia, falaram assim pra mim, Ana, mas por que
por que você está sempre correndo nas lives? Eu falei, porque não dá tempo. Eu tenho muita coisa para fazer. Ana, mas espera aí, a gente está trabalhando também. Exato. Eu tinha um viés inconsciente de que naquele momento que eu estava ali trabalhando, fazendo call, fazendo reunião com as pessoas, eu não estava trabalhando. Então, eu tinha uma resistência. E olha, eu sou uma empresa de recrutamento de tech. Caramba, hein? Então, eu tinha essa questão. Então, não é fácil. Principalmente se você já está há muitos anos trabalhando e seguindo um processo comum. Mas eu sou uma prova viva de que dá jeito. Dá jeito. De que tem como trocar. Muda esse mindset. A gente consegue ajeitar a rota aí. Muito bacana, legal, pessoal. Espero que vocês estejam gostando e aproveitando bastante os conteúdos. Mas não terminou não, hein? Tem bastante pergunta aqui ainda. Tá? E mais uma pesquisa do InfoJobs. Olha lá. Manda lá. Essa pesquisa já foi feita agora com candidatos. E 43% dos entrevistados na pesquisa, Ana, dizem que a falta de feedback é o principal fator negativo durante o recrutamento. E 85% dos recrutadores apontaram que a tecnologia também contribui para um processo mais humanizado, como a gente estava falando há pouco aqui, né? Com dinâmicas que aproximam o candidato e a facilidade de enviar, obviamente, feedback também para esses profissionais, né? Principalmente quando o volume ainda acaba sendo um bom facilitador. E aí, em cima disso, eu pergunto, sobre a experiência do candidato e empatia, a tecnologia ela também pode trazer ganhos nesse sentido? O feedback é um tema polêmico, né? O pessoal comenta aí se já recebeu um feedback, se não recebeu feedback, o que acha, né? Eu penso assim, olha, como eu falei, o processo seletivo ele era muito operacional. Então, muitos recrutadores não entendiam que a caixinha feedback ela é uma caixa do fluxo. Então, Sim. a gente tem um fluxo, recrutamento. Exato. Feedback é uma igual atração, igual entrevista, igual... É uma caixinha. Exato. Essa caixinha, quando a pessoa está sendo pressionada por um operacional para fechar vaga, essa caixinha fica de lado por quê? Porque, teoricamente, eu posso deixar fazer daqui a pouco. Sim. Posso deixar para depois, eu faço depois. Só que a gente está falando de sonhos, né? Sim. A gente está falando de sonhos, de expectativas, de financiamento de uma vida melhor. Perfeito. Então, a polêmica, ela gira em torno disso. De algumas empresas ainda não serem estratégicas ao ponto de entender que o feedback é uma caixa importante e dos candidatos de também ficarem chateados e resistentes, mas eles também podem vir a pedir. Eu falo sempre, eu não defendo, eu acho errado não dar o feedback, mas eu acho que se isso é uma coisa muito importante, não tem problema nenhum de você acionar o recrutador pelo mesmo meio Sim. que esse recrutador te acionou e perguntar. Um bom exemplo que eu dou é, posso continuar aguardando? A pessoa ela vai ser obrigada a te responder. É o ideal? Não. Mas pode ser feito. Porém, a tecnologia, ela faz com que o recrutador dispare o e-mail, né? Sim. Muito obrigada pela sua participação. E aí entra outra reclamação. Sim. Poxa, o recrutador só me mandou um e-mail automático. Não me explicou o motivo, né? E realmente fica muito difícil da gente fazer a devolutiva pontual. E aí é onde entra a inovação. A Inove Hunter, por exemplo, Sim. a gente criou algo inovador dentro dessa etapa. Sim. O que a gente faz? Todas as pessoas que recebem feedback negativo, Sim. eles entram para a nossa linha de educação. Muito legal. O que é isso? Eles recebem como melhorar o currículo, como treinar para entrevista, como melhorar o LinkedIn, como se desenvolver, como analisar o comportamento. Muito legal. Então, eles recebem uma negativa que, na maioria das vezes, é genérica, igual de todas as empresas Sim. que praticam, porém, ele entra num fluxo, ele entra num nicho de desenvolvimento desse profissional. Legal, pega a dica, pessoal. Aí. Então, o que acontece? Eu estou fomentando, eu estou potencializando o mercado que eu trabalho, eu estou defendendo o meu mercado. Sim. Beleza, a galera está reclamando que não tem feedback, a galera está reclamando que não sabe o que aconteceu, mas vem cá, você recebeu um não? Então vem comigo aqui do lado, Exato. que eu vou te mostrar como que a gente melhora. Perfeito. Ou seja, eu preparo essa pessoa para a próxima etapa. Sim. Eu deveria fazer isso? Acho que é um carinho, eu acho que é uma inovação, eu acho que é algo que me faz bem. A gente melhora o processo, mas esse deveria ser um comportamento também do candidato. E isso está tudo linkado à experiência do candidato. Totalmente. E, consequentemente, a marca da sua empresa. Né? A questão da marca empregadora. Né? Você gerar uma experiência boa para o candidato, seja com sim, uma aprovação de um processo seletivo,
ou ele recebendo um não num processo seletivo, mas dando sequência, colocando um lado humanizado, como que vocês na Nine Hunter vem fazendo, é excelente. Bom, posso até puxar um gancho aqui também para o PandaPé, porque dentro do PandaPé a gente consegue também ter mecanismos que a gente trabalha muito essa questão da marca empregadora, né? De uma forma humanizada, isso é muito bacana, né? Então fica como dica aí, quem quiser conhecer o PandaPé, para parte de feedback, experiência de candidato é muito bacana, mas legal. É mesmo, eu uso. Aí, dica, né? Bom, e trazendo aqui também ainda mais uma pesquisa, agora não é do InfoJobs, tá? Da TD ao Survey, ela diz que 85% dos profissionais de RH acreditam que a inteligência artificial substituirá parte do processo de seleção. Pelo menos não falaram que será numa totalidade, mas vai substituir uma parte. Pergunto, quando se fala em futuro, não tem como a gente não falar de inteligência artificial, né? E no RH, obviamente, não é diferente. Hoje, por exemplo, o PandaPé ele tem um recurso do ChatGPT para a criação de vagas atrativas, de acordo com o perfil, e tem recorde de usabilidade dessa plataforma, dessa parte. Hoje está tendo muita aceitação, né? Na sua opinião, o receio de muitas pessoas que acreditam que a tecnologia pode substituir os profissionais, você acha que isso faz sentido? Novamente, né? A novidade traz medo, né? Sim. O novo traz muito medo. E realmente é surpreendente. Você digita no ChatGPT uma informação, vem tudo. Sim. Ele até coda para você, né? Faz código para você. É uma coisa realmente assim surpreendente. Agora, a questão é a seguinte: o maior medo é a falta do conhecimento. Se você escuta que o ChatGPT gera o conteúdo, gera o conhecimento para você, beleza. Mas você sabe utilizar essa ferramenta que vai gerar um conteúdo e um conhecimento para você? A maioria das vezes as pessoas acham que é só você ir lá, digitar o que você precisa e está tudo bem. Okay. E não é. Para a gente poder estar aqui preparado, olha quantas coisas por trás a gente precisa organizar. Exato. A organização, conhecimento e planejamento ele é fundamental para dar certo. Então, o que gera o medo é a novidade, mas também a falta do conhecimento. Exato. Essa falta do conhecimento gera um favor. Só que se você sabe utilizar a plataforma corretamente, ela não vira mais a tua inimiga. Exato. Ela vira a tua amiga. Outro dia eu fiz um cursinho de ChatGPT que o professor falava assim: o ChatGPT tem que ser seu amigo. Você tem que conversar com ele como se ele fosse ali uma pessoa que você conhece. Oi, Chat, tudo bem? Como você tá? Olha, eu estou fazendo tal coisa, você pode me ajudar? A regra é essa, essa, essa. Ele não cria. Ele une informações e constrói ali. Mas quem está dando o comando é a tua inteligência. E se você não tem a tua inteligência e você olha aquilo ali como um bloqueio, você não usa a tua melhor ferramenta com a outra ferramenta. Exatamente. Então, ao invés de você potencializar, você quebra. Exato. Então, eu acho que toda tecnologia, ainda que seja uma novidade, ainda que seja uma surpresa, ainda que gere desperte medo, ela pode ser, e aí a longo prazo a gente vai poder identificar, algo positivo e que vai complementar. Mas a gente tem que parar de criticar para ouvir e entender qual é a melhor forma de utilização. Sim, para depois a gente poder converter e virar negócio. Sim, legal. E a gente estava até conversando ali nos bastidores, pouco antes de iniciar a live, falando exatamente sobre esse tema, né? E é o que nós conversamos, né? Uma máquina sem uma pessoa é só uma máquina. É isso. Então, a tecnologia está aí para agregar, ela não está para substituir, unir forças. Essa questão de inteligência artificial é algo que ela vai aprender com o seu comportamento. Ela aprender sobre os seus gostos, suas preferências, competências, skills que você gosta dentro de um processo seletivo, ela vai aprender com você, né? Então, ela vem para agregar. Ela precisa, para ela rodar bem, precisa de você ali. Né? Então, a ideia é unir forças a partir daí. É isso. E é isso. Estão gostando, pessoal? Espero que vocês estão pegando aí. Tem muita dica bacana aí. A Ana é uma fera no assunto aqui. Então, vamos lá. Agora, falando um pouco sobre escassez de talentos, segundo uma pesquisa agora da Manpower, aproximadamente 4 em cada 5 empregadores, eles relatam a dificuldade para encontrar os talentos que precisam para 2023, enfim, para os próximos anos. Hoje, Ana, o mercado ele enfrenta uma escassez de profissionais com determinadas qualificações. É importante que a estratégia de recrutamento tenha
isso em mente para ser mais assertivo? Com certeza. Eu acho que a gente, como eu falei depois da pandemia, a pandemia ele foi um acelerador de futuro, né? A gente teve que, em 2, 3 anos, a gente teve que se adaptar muito a muita coisa que só aconteceria daqui 10 anos. Sim. Então, vamos olhar para o lado primeiro do candidato. A gente sempre falou, eu quero que a minha empresa pague uma pós para mim, eu quero que ele financie um curso para mim, estou aqui esperando que ele me promova, que ele me reconheça. A gente delegava a nossa felicidade muito para aquela empresa que a gente se vinculava. E eu acho, sim, que a empresa ela tem um papel muito importante no desenvolvimento profissional. Porém, eu acho que o principal pioneiro da tua vida, do teu barco, é você mesmo. Sim. Então, se você quer fazer uma pós, se você quer melhorar, tem um exemplo, isso aqui, galera, anota, porque essa dica ela é muito boa para os candidatos, inclusive. Anota. Eu sempre digo, o mercado ele é a bússola. Ele não tem jeito. É você olhando o mercado que você entende o que você tem que fazer. Então, vamos dar um exemplo. Você está buscando uma vaga de diretor comercial. Sim. Se você vai para o mercado e você busca 5 vagas de diretor comercial, você consegue separar a habilidade técnica, que é selecionada por essas 5 vagas, e comportamento que essas 5 vagas pedem. Quando você olha e você filtra, essas questões que mais se repetem é o que a gente chama de famosa palavra-chave. Isso é onde você precisa focar. Por quê? Porque é através desse conhecimento técnico e dessa competência, dessas vagas de diretoria comercial, que você vai chegar onde o Adilson chegou. Por quê? Porque foi a trajetória que ele fez e a trajetória que o mercado está pedindo. Então, a gente fica esperando que a minha empresa financie para mim um MBA. Espera aí, esse MBA, ele está nessa lista de competências e habilidades importantes para o teu desenvolvimento de carreira? Talvez não está. Então, você vai fazer um curso de Power BI, onde você só vai usar Power BI daqui a 15 anos. Então, a gente delega e terceiriza o nosso desenvolvimento e a gente não assume a rédea para saber para onde a gente vai. Então, eu vejo muita gente rodando em círculo e nunca rodando numa espiral. Sim. Porque fica aqui, ó, batendo ali a cabeça e não consegue. Então, acho que o primeiro ponto eu acho sim que tem uma escassez, eu acho que as pessoas elas não estão ainda entendendo que o mercado precisa ser desenvolvido pelas empresas, sim, mas que tem que partir primeiro de dentro de casa. Sim. De dentro de casa. E se você não sabe como fazer, usa a tua bússola. Perfeito. Pega essa bússola e transforma. Sim. Onde você quer chegar? Você precisa de quê? E vai. Agora, a empresa em si, ela também, por não ter o recrutamento estratégico, ela peca na hora de escrever exatamente o que a pessoa precisa. Se eu pegar e escrever, quero um diretor comercial, eu posso botar um diretor comercial de produto, Sim. da indústria, de farma, mas eu quero um diretor comercial de serviços. Sim. Eu quero um diretor comercial de RH. É muito específico. Então, quanto mais especificidade você dá, detalhamento e clareza, melhor você atrai os candidatos. Então, eu acho que um momento crucial em todo o fluxo de recrutamento e seleção é no momento entre a ponte, entre o que você quer e o que você explana o que você quer e onde você vai buscar. Então, essas 3 pontas, ela se não estiver bem conectada, a empresa erra. Sim. A empresa erra. E na maioria das vezes as empresas erram. Por quê? Porque elas não prestam atenção nisso. Porque está sempre, correndo. A Inove, ela é uma consultoria de recrutamento e seleção. Então, as empresas procuram a gente para a gente poder fazer os processos. Recentemente, uma empresa procurou a gente e falou assim, Ana, preciso de candidato para terça-feira. Era quinta. Aí eu falei, olha, a gente tem banco de dados, mas eu preciso te dizer uma coisa. A gente não funciona desse jeito. Não é que a gente vai ser burocrático, não tem burocracia, a gente tem metodologia ágil, a gente tem ferramenta, a gente tem agilidade, porém a gente tem assertividade. Para você ter uma taxa hoje de menos de 3% de turnover numa empresa de consultoria, muito raro. Exato. Mas onde que a gente acerta? Quando a gente faz a ponta bem feita. Então eu acho que muitas empresas elas não conseguem também captar o talento porque ela também não desenvolveu o olhar clínico dela para que ela vá direto no ponto. Exato. E, novamente, é mais fácil a gente reclamar. Reclamar é muito bom, né, gente? Exato. Tá frio, tá calor, porque hoje, tá quente. Hoje tá muito em evidência, tá muito latente, né? Essa questão esse discurso vindo muito dos profissionais de seleção, de falar sobre a escassez. Pô, tá faltando profissional. E aí fica aquela guerra de narrativas, né? Porque os profissionais dizem, pô, falta emprego no mercado.
Aí vê os profissionais de seleção, falam, não, falta empregabilidade, são as pessoas competentes a exercer a função. E aí você fala, afinal falta o quê? Falta emprego ou falta empregabilidade? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É isso. Falta conexão. Falta conexão total. Falta conexão. Bom, legal. Bom, pessoal, estamos chegando aqui perto do fim e aí vou deixar aqui mais uma última pergunta aqui para a Ana, tá bom? Bom, por fim, Ana, para o RH ter uma atuação estratégica de forma 360, é importante olhar para quais os outros aspectos além do recrutamento e seleção. O que você acha que quais são esses outros aspectos que tem que olhar além do recrutamento e seleção? O RH, ele tem muito subsistema, né? Uma coisa que eu vejo que peca muito nisso é recorrente demais. A pessoa entra na vaga, ela até pode ter ali um onboarding, ou às vezes não tem, e depois ela não tem um acompanhamento de uma liderança que vai dar a mão para ela e dizer o caminho. Sim. Independente do nível de maturidade do profissional, a gente tem, normalmente, na liderança situacional, a gente tem 4 níveis de maturidade. Independente do nível de maturidade do profissional, a gente também tem 4 perfis comportamentais, que cada um precisa ser tratado na sua unidade. Então, quando uma pessoa entra numa empresa e ela não é acompanhada, e ela não tem uma liderança que vai dizer para ela, tô aqui, ela acaba desistindo. Ela acaba sentindo que ela não é vista. A gente precisa entender que às 8, 10, 12, não importa quantas horas do dia você passa na empresa, você é importante. Sim. Você não é só mais um número. Né? Eu lembro que eu fazia vaga em indústria e era uma loucura, porque a gente contratava, assim, 500, 400 pessoas. E eles se sentiam um número. E como que eu poderia gerar um sentimento positivo para essas pessoas? Tratando ela na sua unidade. Sim. Ainda que seja muito trabalhoso, é isso que faz a diferença. Sem dúvida. Então, uma vez contratado, a pessoa ela precisa ser amparada. Ela precisa ser cuidada. Eu vejo muitas pessoas que são colocadas no papel de líder, mas que nem sequer conhecem uma ferramenta de alinhamento de expectativa. E se julgam tecnicamente muito bom, mas não entendem que liderar não é sobre você. Exato. É sobre a ferramenta que você vai fornecer para o outro. Se eu não estou fornecendo uma ferramenta para o meu time, eu não estou fazendo nada, não estou sendo líder de nada. Exato. Eu estou sendo líder da minha história. Mas eu faço uma história sozinha? Não faço. Ninguém constrói nada sozinho. Então, eu aqui, como uma liderança, como posicionamento, eu preciso fornecer para essa pessoa o quê? O que ela precisa. Sim. Eu preciso perguntar, time, o que você quer? O que você precisa para você fazer melhor? E na maioria das vezes, acho que muita gente pode estar se identificando, se sente desamparado. Exato. E as pessoas elas vão embora pela falta de amparo. Exato. E, principalmente, muitas demissões hoje acontecem por conta do comportamento, não mais por conta da técnica. Então, não tem uma segurança aqui de apoio, mas também não tem profissionais que não estão se desenvolvendo emocionalmente para lidar com essas loucuras da vida. Exato. Então, eu acho que o principal pós-recrutamento é você ter uma excelente recepção. Exato. Tratar bem a pessoa fica com você para sempre. E segunda coisa, eu acho que é importante, resolver conflitos em todas as questões, principalmente quando envolve dinheiro. Saiu uma coisa que não está acertada na folha de pagamento. Sim. É sempre um obstáculo falar de dinheiro. Nossa, muito. Falar de benefício. Por quê? Se dinheiro... a gente fala ser rico não é você ter muito dinheiro no bolso. Você ser próspero é um comportamento. Exato. Por que eu não posso falar sobre dinheiro? Então, eu acho que o cuidado em todas as etapas ela é importante. A principal, ao meu ver, é a parte da recepção do candidato, a manutenção do candidato e todos os subsistemas que, em torno, sustentam a permanência dessa pessoa. Satisfeita, com transparência e, principalmente, com felicidade. Exato. Porque é isso que sustenta o caminho. Perfeito. Gente, que aula, hein? Que aula! Sensacional. Espero que vocês estejam aproveitando e gostando, assim como eu estou aqui. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui na reta final. Porque o bate-papo foi super enriquecedor. Essa missão aqui de estrear essa grade de conteúdos aqui por minha parte, aqui de uma grande responsabilidade. A Ana aqui com a gente. A gente tem muito assunto ainda para falar sobre as grades de conteúdos aqui do PandaPé, by InfoJobs, aqui dentro do Ponar. Mais uma vez eu reforço. Você que está no primeiro dia, passe aqui no nosso stand. Você que vai vir para os próximos dias, não deixe de passar aqui no nosso stand. Vai ter muito conteúdo, muitas ativações. Tem muito, pandinha aqui, para presentear vocês, tá bom?
Então, inclusive, eu vou deixar aí, ó. Já escolheu o seu, Ana? Quero o azul. O azulzinho? Pega aí, ó. Que bacana, né, pessoal? Olha, câmera, filma aqui, ó. O pandinho aqui, que tá muito bonito aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa minha camiseta aqui também, câmera. Olha como que camiseta bonita aqui, ó. Dá um look aqui, ó. Muito legal aqui. Bom, eu deixo aqui o espaço aqui, Ana, para você fazer as suas considerações finais. Agradecendo aí mais uma vez aí a sua presença, sua parceria. Cara, foi uma aula aqui, enfim. Deixo aí para você fazer as suas considerações finais aí, se despedir das pessoas. Quero agradecer mais uma vez, né, junto com o pessoal do InfoJobs, do Pandapé. Eu acho que é uma parceria muito importante. Eu acho que educar, estudar, falar sobre o recrutamento, principalmente, que é o que eu amo fazer, né, é muito importante. Eu acho que a gente é, sim, capaz de transformar todo o cenário de recrutamento. Não é uma ilusão, não é uma utopia. Nós somos os condutores de exemplos e nós somos os condutores de melhores comportamentos em todo o fluxo de recrutamento e seleção. A gente ainda tem muito que aprender, tem muita novidade, tem muita coisa se transformando, mas estar atualizado é fundamental. E eu espero que tenha contribuído, né, com vocês. Quero aproveitar a oportunidade também de dizer que estou no top 10 influenciador de RH pelo Prêmio Best, concorrendo ao top 3. Votem. Muito feliz, porque, poxa, está entre os 10 mais influentes do Brasil. É um sonho, né? Como eu falei, a gente estava conversando aqui anteriormente, eu nunca tive investimento financeiro, sempre foi por muita força de vontade, correr atrás. Então, se você puder entrar lá no IBEST, votar para que me ajude a ficar no top 3, vai ser muito bom, vai ser muito importante para mim. E é isso, eu agradeço muito. Quero que ninguém ache que os nossos recursos eles são limitados. A gente tem uma oportunidade incrível na plataforma do InfoJobs, do Pandapé. Eles estão fazendo um trabalho super legal. Conheçam, aproveitem, não fiquem restritos à tecnologia e se deem a oportunidade de serem agentes transformadores desse nosso mundão aí, que a gente precisa de pessoas positivas para isso. Legal, valeu. Muito obrigado, Ana. E só antes de encerrar aqui oficialmente, pessoal, só para lembrar que a nossa programação vai, obviamente, continuar. Às 13h45, teremos uma transmissão de um outro videocast, que será transmitido diretamente do canal do Pandapé no YouTube. E nós traremos, obviamente, a nossa CEO, Ana Paula Prado. Ela estará junto com a incrível Rita Von Hunt. E estarão abordando um assunto aí sobre liderança, diversidade e inclusão. Então, continue nos acompanhando para não perder nada. Enfim, passe aqui no nosso stand, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos aí. Obrigado, Ana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.